Meus prezados irmãos e irmãs, eu saúdo na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é motivo de grande alegria estar participando deste momento festivo, destas celebrações ao nosso grande, eterno e glorioso Deus, juntamente com os amados irmãos. Celebrar a Deus é sempre uma dádiva, é sempre um privilégio que nós recebemos. E neste momento em que celebramos os 60 anos de organização desta igreja, a nossa gratidão ao Senhor, o nosso louvor ao eterno e soberano Deus, por tantas bênçãos derramadas sobre esta comunidade, por tantas vidas que aqui foram transformadas, alcançadas pelo Santo Evangelho, pregada pelos seus servos, pastores, presbíteros, diáconos e por cada membro desta comunidade ao longo destas 6 décadas. Ao nosso Deus, seja o louvor, seja a honra, a glória, hoje e sempre. Amém. E eu quero, neste momento em que tenho o privilégio de partilhar a palavra do Senhor com vocês, meditar no livro de Gênesis, capítulo 12, versos de 1 a 9. Por favor, peço que você abra a sua Bíblia nesse momento, para que possamos fazer a leitura deste texto sagrado. Gênesis, capítulo 12, versos de 1 a 9, texto que nos fala sobre o chamado de Abraão, e nós vamos meditar então nessa porção. Leiamos. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos de idade, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Oremos. Amado Deus e soberano Pai, aqui estamos nós, como povo teu, reunidos para um tempo de celebração, um momento de gratidão ao Senhor, pelo privilégio de sermos teus servos, de termos sido alcançados salvadoramente por Cristo Jesus. Aqui estamos para agradecer ao Senhor, ó Deus, por mais um ano de organização eclesiástica desta comunidade. E queremos rogar as tuas bênçãos sobre o teu povo neste momento, em que vamos ouvir a tua palavra, vamos meditar no santo livro. E o nosso desejo, a nossa oração é que o Senhor, em Cristo Jesus, nos edifique com a tua santa palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Meus prezados irmãos e irmãs, nós estamos aqui para celebrar a Deus. Estamos num momento de festa, num tempo de gratidão por tão grandes e gloriosos feitos que o Senhor realizou ao longo da existência desta comunidade. São 60 anos de pregação do Evangelho, 60 anos de igreja organizada. Mas nesse momento nós precisamos parar para pensar e refletir no legado que irmãos nossos deixaram. Isso porque o fato de estarmos aqui neste momento, celebrando esses 60 anos de organização eclesiástica, significa dizer que muitos irmãos nossos passaram por aqui. Muitos irmãos deixaram aqui o seu sangue, o seu suor, deixaram uma história, ou um rastro de história
para que nós hoje pudéssemos estar celebrando ao nosso grande, eterno e glorioso Deus neste momento. Então, quando nós olhamos para esse presente, nós temos que pensar no legado que nos foi deixado, que nos foi dado por tantos irmãos e irmãs que aqui passaram, que aqui estiveram em longas datas. E quando nós olhamos então para esse texto bíblico, que temos diante de nós também, o livro de Gênesis, capítulo 12, nós também vamos nos deparar com um legado que nos foi deixado, um legado que nos foi dado por este servo de Deus chamado Abraão, assim como aconteceu com muitos outros no passado. Então eu quero que você olhe comigo para a vida deste servo de Deus. Eu quero que você olhe comigo ou reflita comigo na vida deste homem que conhecemos como amigo de Deus, que conhecemos como o pai da fé, um dos grandes patriarcas do povo hebreu. E este homem deixa para nós, então, um grande legado. Ele deixou para nós o registro da sua vida, da sua trajetória, e isto nos inspira como igreja na atualidade. Então eu quero que você reflita comigo sobre o legado de Abraão, a sua posteridade, neste tempo de celebração, nesse tempo de louvor a Deus, nesse dia de gratidão ao Senhor pelos seus grandes feitos para conosco, para com cada um de nós, seus servos. Então vamos pensar um pouquinho sobre o legado de Abraão à sua posteridade. O que ele deixou para nós. Que exemplos, que ensinos, que instrução nós temos da parte do Senhor nesse texto que nós lemos, olhando para a vida do patriarca Abraão. E o primeiro legado que Abraão deixa para nós, igreja do Senhor, para nós, povo de Deus na história, foi uma vida de obediência. Você conhece a história de Abraão, e nós acabamos de ler o momento em que Deus o chama, o momento em que o Senhor aparece para ele e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Pense comigo especialmente na frase inicial deste verso, ou desta passagem. Quando o Senhor chega para Abraão e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela. Meus queridos, o que Deus está fazendo com Abraão, ou pedindo para que Abraão faça, não é algo fácil. Não é uma tarefa das mais simples. Ao contrário, ela é extremamente complexa. Especialmente se considerarmos quem era Abraão, ou qual era a idade de Abraão. Quando o Senhor o chama aqui, Abraão é um senhor de 75 anos de idade. Ele é um homem casado, ele é um homem bem estabelecido na sua terra, e ele está em Harã no momento em que o Senhor o chama. Já havia se mudado de Ur dos caldeus, mas agora ele está em Harã, e o Senhor Deus o chama, e dá-lhe uma ordem, e esta ordem de Deus é para que ele deixe tudo para trás. E nós temos que pensar que Abraão tinha, nesse contexto aqui, uma história de vida. Abraão é, como eu disse, um homem bem estabelecido na terra. Abraão é um homem que possui estabilidade financeira. Abraão é um homem que tem uma grande família. Abraão é um homem que tem muitas pessoas que dependem dele, que trabalham para ele, que dependem dele para a sua sobrevivência. Mas o Senhor chega para ele e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. E quando o Senhor Deus o chama e dá-lhe essa ordem, Deus o está desafiando, Deus o está chamando a uma jornada sem volta. O Senhor quer que ele deixe para trás tudo o que ele havia construído até então. É deixar para trás os amigos, é deixar para trás a sua terra, é deixar para trás a história de vida, a história familiar, deixar os seus parentes para trás e ir para uma terra que ele não sabe aonde fica, que ele não sabe que terra é esta, ele não sabe como que vai ser naquela terra. Mas o Senhor Deus o chama e dá-lhe esta ordem para uma jornada sem volta, rumo a algo que, creio, para Abraão desconhecido. Mas é assim que Deus faz, quando o Senhor chama pessoas para segui-lo, ou chama-nos para uma missão. Lembre-se, por exemplo, do que aconteceu com um profeta chamado Eliseu, e ele andava com o profeta Elias,
E quando Elias vai chamá-lo para ser profeta, para ser um seu discípulo, um seu seguidor, para andar com ele, uma das coisas que Eliseu faz é ir até a sua casa, pegar as juntas de bois com as quais ele trabalhava, e ele vai imolar aqueles bois, e ele vai pegar o madeiro que era usado para carrear com os bois, e ele então vai queimar em sacrifício, em holocausto, aqueles animais, e ele vai usar como lenha a madeira, as cangas que ele usava. Isso para mostrar que dali em diante ele não poderia mais volver, não poderia mais retroceder, não poderia mais olhar para trás. É assim que o Senhor Jesus também faz com aqueles a quem ele chama. O Senhor diz que quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. E aqui nós estamos olhando para a vida de Abraão, refletindo sobre a vida desse seu servo de Deus, a quem o Senhor chamou e que nos deixou um legado de obediência, porque Abraão obedeceu a Deus e foi em frente, sem olhar para trás, sem pensar em jamais voltar a Harã ou a Ur dos Caldeus, porque ele sabia que aquela era uma jornada, que aquele era um chamado sem volta. Mas, quando nós continuamos olhando para a vida de Abraão, nós percebemos que, além de uma vida de obediência, este homem nos lega o exemplo de uma jornada de fé. Deus está chamando Abraão para uma jornada de fé. O texto nos diz que o segundo legado de Abraão à sua posteridade foi a fé. Deus manda que ele deixe tudo para trás, que ele vá em frente, e a palavra de Deus diz que Abraão vai para a terra que Deus vai lhe mostrar. É um chamado ao desconhecido. É um chamado àquilo que ele ainda não havia experimentado. E diz a palavra que quando chamado ele obedece. Quando mandado ir, ele vai, porque ele sabe que quem está fazendo isso, quem está mandando é o Senhor, que ele acabara de conhecer, que acabara de o transformar, de fazer dele um novo homem, uma nova criatura, uma nova pessoa. Mas quando nós pensamos na questão da fé aqui de Abraão, nós temos que pensar nas dificuldades que aquela ordem, que aquele mandamento de Deus requeria dele, ou exigia dele. Primeiro, porque nós temos que olhar para o fato do seguinte: qual era a terra para onde Deus o estava mandando? Onde ela ficava? Teria ele condição de continuar criando os seus rebanhos naquela terra? Era uma terra boa para se plantar? Provavelmente vêm estas e várias outras indagações à vida de Abraão, porque Deus o está chamando ao desconhecido. Deus está chamando para ir a um lugar onde ele não sabia onde era. Um local de talvez difícil acesso. Não tinha os meios de transporte que nós temos hoje, os meios de comunicação de que dispomos. É um chamado de fé. E Deus então o manda ir e ele vai. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Abraão creu em Deus. E Abraão obedeceu a Deus, e Abraão foi segundo a orientação, segundo o mandamento do Senhor. Mas o Senhor o chama para uma jornada de fé, e Deus promete abençoar esse seu servo. Deus promete fazer dele uma grande nação. Deus promete abençoar os que forem abençoados por ele. Deus promete amaldiçoar os que amaldiçoarem a ele. E então Abraão, como servo de Deus, ele crê e ele parte como lhe ordenou o Senhor, nos diz a palavra de Deus aqui no verso de número 4. E a jornada de fé, nós sabemos que é uma jornada cheia de desafios, é uma jornada cheia talvez de alguns obstáculos, e nós vamos ter que enfrentá-los, vamos ter que lidar com eles. Aliás, a obra de Deus, nós temos que pensar, ela é feita por pessoas de fé, por homens e mulheres que se dispõem a caminhar, a andar por fé, não apenas por aquilo que se vê. Ainda hoje, quando Deus chama os seus servos missionários para fazer missões noutros países, noutras culturas, é também um passo de fé, é um chamado a uma jornada de fé. Ainda que saibamos um pouco da cultura, ainda que estudemos os costumes do povo, mas ainda assim é uma jornada de fé, porque nós temos que deixar tudo para trás, deixar
talvez a nossa história, os nossos parentes, alguns dos seus bens, a sua família, para ir em obediência ao Senhor. Seja para uma outra cultura dentro da sua própria nação, seja para uma outra cultura dentro do próprio continente ou em tantos outros lugares do mundo. É um chamado ao desconhecido. Mas de uma coisa eu estou certo, quando nós obedecemos, Deus vai à frente, Deus abençoa, Deus supre as nossas necessidades. E assim, nós olhamos para a vida desse homem de Deus chamado Abrão e vemos que ele nos deixa um legado sobre como servir a Deus. Primeiramente, uma jornada de obediência, mas também uma jornada de fé. Ele nos mostra que para obedecer a Deus é preciso obediência. E para servir a Deus é preciso obediência, mas é preciso também ter fé. Mas a história de Abrão nos diz ainda, ou nos mostra ainda, um terceiro legado que ele deixou para nós, como servo de Deus que foi lá no passado. É que quando Deus nos chama, Ele nos chama para um serviço exclusivo, para uma adoração em caráter exclusivo. Abraão, quando Deus o chama, ele está em Ur. Aliás, ele está em Harã. E anteriormente ele estivera em Ur. E a história dessa cultura, ou daquela cultura na qual Abraão estava inserido, nos mostra que aquela era uma cultura pagã, que aquela era uma cultura de muitos deuses, que ele estava inserido num contexto politeísta, num contexto onde várias divindades eram servidas, eram adoradas, onde as pessoas sacrificavam aos deuses mais diversos. E quando Deus o saca dali, quando o Senhor o tira dali, o Senhor o está tirando de uma cultura politeísta para uma cultura monoteísta. Isso quer dizer que Abraão vai deixar para trás os seus deuses, os deuses da sua família, os deuses da sua terra, a maneira de adorar do seu povo, para começar algo novo. Ele vai servir a partir daquele momento, única e exclusivamente ao Deus que fez os céus e a terra. A um Deus que ele, creio eu, até então não conhecia, mas que passa a conhecer a partir dali. E a vida de Abraão muda a partir desta percepção de quem é esse novo Deus, ou esse Deus que o está chamando para servir, que o está chamando para ser, para caminhar com ele, para que Abraão fosse o seu servo. E quando Abraão obedece e empreende aquela jornada de fé, dali em diante ele começa agora a ser um adorador exclusivamente de Deus. Ele parte sem saber aonde ia, mas quando ele chega à terra, aonde Deus o enviara, para onde o Senhor o encaminhara, a palavra de Deus nos diz que ele faz coisas de um adorador exclusivo. Primeira coisa que ele faz, ele erige um altar, e naquele altar ele sacrifica ao Senhor. Dali em diante, nós vamos perceber, à medida que a história de Abraão vai se desenrolando, vai se encaminhando, que aquele homem adora única e exclusivamente a Deus. Ele não é um homem perfeito. Ele é um homem que tem algumas lutas, tem algumas dificuldades, ainda vai pecar algumas vezes, mas ele vai andar sempre com o Senhor. Ele vai fazer daquele Deus que o chamou lá em Ur, daquele Deus que o tirou de Harã, vai fazer desse Deus, o seu único objeto de culto, o único ser que ele vai adorar dali em diante. E esta é uma questão a qual nós devemos considerar com muito carinho, com muita propriedade. Quando Deus nos chama verdadeiramente, nós vamos deixar tudo mais para trás. Porque esse Deus é um Deus zeloso, esse Deus é um Deus ciumento, é um Deus que não divide a sua glória com ninguém e com nada mais. Ele quer exclusividade dos seus adoradores, porque ele mesmo faz isto. Ele busca esses homens e mulheres para serem seus adoradores. O Senhor Jesus contou e o apóstolo João registrou no seu evangelho que ainda hoje Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores selecionados,
adoradores do único Deus verdadeiro. Mais adiante nós vamos encontrar, à medida em que a revelação de Deus vai se processando, nós vamos encontrar mais elementos desta exclusividade. Por exemplo, na chamada lei moral, resumida ali nos 10 mandamentos em Êxodo 20, a palavra de Deus diz, aliás, Deus diz e Moisés registra o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás. Não lhes darás culto. Um pouco mais tarde, e esse texto aqui está quando o povo está saindo do Egito, no Monte Sinai, Deus dá essa lei. Mais tarde, Moisés, no livro de Deuteronômio, vai repetir esta lei. Depois, o Senhor Jesus, no Novo Testamento, quando indagado sobre o principal mandamento, vai dizer, o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Meus queridos, minhas queridas, irmãos e irmãs, o nosso Deus é um Deus exclusivo. É um Deus que não divide a sua glória, que não divide o seu culto, que não divide o seu louvor. É um Deus que nos chama para um tempo de adoração exclusiva. E nós aprendemos isto com o crente Abraão, o pai da fé. Ele nos lega, como eu disse há pouco, pelo menos 3 coisas até agora. Ele nos lega uma vida de obediência. Não dá para servir a Deus sem ser obediente. Ele nos lega uma jornada de fé. Somos chamados a viver por fé. Ele nos legou também uma adoração exclusiva. Ele nos mostra que não dá para dividir o culto a Deus, ou adorar a 2 deuses, servir a 2 senhores. Mas há um quarto legado de Abraão a nós, seu povo, povo de Deus, que é uma descendência abençoada. Quando o Senhor o saca de Ur e posteriormente de Harã e o leva à terra de Canaã, Deus faz para aquele homem uma promessa. O texto sagrado nos diz que Deus o chama e diz o seguinte: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abraão é um crente abençoador. Ele é um crente que vai transmitindo a palavra de Deus e vivendo a vontade de Deus, à medida em que ele tem contato com outros povos e culturas e nações. Ele vai sendo um instrumento de transmissão da bênção de Deus para aquelas pessoas. Deus o chamou, Deus o chama para ser uma bênção. E diz a palavra que Abraão foi abençoado para abençoar. Te abençoarei e sê tu uma bênção. É assim que Deus dirige a esse seu servo. Essa palavra é importante para a gente pensar. Abraão vai ser o pai da nação de Israel. Ele vai ser o originador daquele povo que foi usado por Deus para ser bênção às nações. Só que quando Abraão é chamado, a nação ainda não existe. Abraão já é velho. Sara, sua esposa, é estéril e eles não podem ter filhos. Mas Deus fez uma promessa. E Deus é fiel e vai cumprir essa promessa. E lá, pelos seus 100 anos e pelos 90 anos de Sara, Deus dá a eles um filho chamado Isaque. E de Isaque vem Jacó. E de Jacó vem as 12 tribos. E as 12 tribos constituem então uma grande nação. E aquela nação, ela está sendo abençoada para abençoar. Mas quando nós olhamos de uma perspectiva da revelação completada em Jesus Cristo, nós vamos descobrir que quem está na verdade abençoando não é Abraão. Nós vamos descobrir que o descendente de Abraão não é Isaque, não é Jacó, não são as 12 tribos, mas é uma outra pessoa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, verso 16, vai nos dar uma dimensão ou uma ideia de quem é esse descendente, de quem é este abençoador. E então, quando nós lemos o Novo Testamento em Gálatas 3, verso 16, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E não diz, e Paulo diz assim, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu
descendente. E sem o Novo Testamento, nós diríamos que o descendente é ou era Isaac. Mas aqui Paulo diz, e ao teu descendente que é Cristo. Então, meus queridos, o que Abraão está sendo é um instrumento para Deus abençoar a nação de Israel, para Deus abençoar outras nações, para Deus abençoar a humanidade através do descendente que vem de Abraão, depois Isaac, Jacó, e através de Jacó, através de Judá. E esse descendente é a pessoa bendita de Jesus Cristo. E aqui estamos nós, também como igreja, povo de Deus, família abençoada, porque recebeu do Senhor a bênção do Deus de Abraão. E aqui então nós temos estas preciosas dádivas, esses preciosos legados de Abraão a cada um de nós. Abraão nos lega uma vida de obediência, nos lega uma jornada de fé, nos lega, nesse contexto, ainda outras bênçãos, como uma adoração exclusiva, nos mostra que Deus requer exclusividade, mas através dele, nós também somos abençoados. Então nós temos pelo menos 4 legados deste grande homem de Deus, que chega até nós. E porque assim foi, aqui estamos nós hoje celebrando a Deus, bendizendo ao Senhor, exaltando ao seu santo e glorioso nome. E eu quero louvar a Deus por esse momento, pelo privilégio que temos de conhecer essa história, de conhecer o Deus que começou essa história. E aqui estamos nós, também como descendência de Abraão, como povo que foi abençoado ou que é abençoado com a fé que teve o crente Abraão. E eu quero, já terminando essa nossa reflexão, terminando essa mensagem, esta edificação, trazer aqui algumas aplicações a título de conclusão para a nossa vida, para a nossa igreja, nesse tempo de festa, nesse dia de celebração. E eu quero dizer que a semelhança do chamado de Abraão, o nosso chamado em Cristo também possui implicações. Assim como Abraão, ou como Deus chamou Abraão, da cidade de Ur para a terra de Canaã, para ser uma bênção ali, também nós somos chamados das trevas para a luz, a fim de seguirmos em obediência a Deus rumo a Canaã celestial. Nós estamos caminhando em direção aos céus e devemos fazê-lo em obediência ao chamado de Deus, ao mandamento de Deus. Mas, em segundo lugar, assim como Deus chamou Abraão para uma jornada de fé, de igual modo o nosso chamado também é para vivermos pela fé. Diz a palavra de Deus que o meu justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Terceiro, assim como Deus chamou Abraão para ser um monoteísta, isto é, um adorador exclusivo, também em Cristo nós fomos selecionados. Somos adoradores selecionados por este Deus, para este Deus. Então rendamos a Ele um louvor exclusivo, rendamos a Ele um louvor único, que somente Ele merece, que somente Ele pode receber da nossa parte. Louvado seja Deus por isso. Mas em quarto lugar, assim como Abraão foi chamado para ser uma bênção, de igual modo, nosso chamado também é para que sejamos instrumentos de bênçãos nas mãos do Redentor. E para terminar, o que Deus espera de nós? Diante disso que nós vimos na pessoa de Abraão, no seu chamado, no legado que ele deixa para nós, o que Deus espera também de nós, igreja, na atualidade? Igreja que também foi chamada por esse mesmo Deus, que foi alcançada por esse mesmo Deus, que foi sacada das trevas para a luz, do lamaçal do pecado e posta numa rocha firme que é o Senhor Jesus. O que Deus espera de nós? E eu quero concluir dizendo que Deus espera de nós obediência, assim como Ele esperou de Abraão. Deus espera que tenhamos uma jornada de fé. Deus espera que sejamos adoradores. Deus espera que sejamos instrumentos de bênçãos nas suas mãos. Nós vamos orar, rogando as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua igreja. Amado Deus e soberano Pai, aqui estamos nós diante do Senhor,
como filhos e filhas tementes a Ti. Povo que foi comprado por um alto preço, o sangue de Jesus. Povo que foi sacado das trevas para a luz. Povo que foi chamado para a obediência. Povo que foi chamado para andar por fé. Povo que foi chamado para adorar única e exclusivamente ao Senhor. Um povo que foi abençoado para abençoar. Continua, Senhor, dispensando da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia sobre nós. Em Cristo Jesus, nós pedimos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, irmãos e irmãs, e sobre vós permaneça, hoje e sempre. Amém. Prezados irmãos, que Deus em Cristo abençoe ricamente a vida da nossa igreja. Que o Senhor dispense graça e cuidado sobre os seus pastores, seus presbíteros, seus diáconos, sobre a membresia. Que olhando para a vida de Abraão, para o legado que ele deixou para nós, que olhando também para os nossos irmãos que aqui passaram ao longo destes mais de 60 anos de história. São 60 anos de igreja organizada, mas antes disso outros irmãos aqui estiveram. Que possamos olhar para essas histórias de vida e entender que a história ainda está sendo escrita. O livro ainda não foi fechado. Eu e você fazemos parte deste grande projeto. Então que Deus nos abençoe e que sejamos nós também esse povo obediente, este povo fiel, este povo abençoador, esse povo que, através do testemunho cristão autêntico, vai viver o Evangelho, propagar o Evangelho, para que mais pessoas sejam alcançadas por esta maravilhosa graça, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe então a todos nós, membros desta querida e amada igreja. Que Deus, em Cristo Jesus, muito vos abençoe.